Eu atuo como missionário urbano há mais de 20 anos e na frente da missão Força Máxima. Entreguei minha vida para Jesus em dezembro de 95, na verdade, quando me batizei, com a decisão de viver os seus propósitos. E durante 18 anos, servindo como missionário urbano, levando o Evangelho de Cristo nos evangelismos e aprendendo a me relacionar através da missão, com as pessoas, tarefa de servir o reino de Deus, proclamando a sua palavra. Em 2008 fui ordenado pastor pela primeira igreja batista renovada, Ebenezer, e hoje pastoreio a casa de oração, Força Máxima, e continuo como líder da missão Força Máxima, Casado com a pastora Kátia há 28 anos, a qual divide comigo esse privilégio e responsabilidade nas tarefas de pastorear a casa de oração e capacitar novos vocacionados à grande comissão através da missão Força Máxima e do discipulado cristão. A nossa missão é de alcançar todas as esferas da sociedade, isso desde o início dos anos 2000, quando fervia forte no meu coração, nos nossos corações, a sede de conhecer a Deus e de apresentar a Ele a quem não o conhecia. Foi orando e pedindo uma direção a Deus que Ele compartilhou uma palavra como resposta do seu propósito em tudo aquilo que eu estava sentindo, Isaías 61:4. Foi então que em 2002, alguns jovens missionários tiveram a iniciativa de atuar em alguns pontos da sociedade, levando a palavra de restauração de diversas formas, tribos urbanas, comunidades carentes, asilos, hospitais, orfanato, em casas de família, eventos esportivos e culturais, tudo que envolvia um contexto social, a gente estava envolvido ali, a gente estava tentando estar presente. E nesse contexto de se relacionar com as esferas da sociedade, nasceu então a necessidade de se preparar e preparar os novos vocacionados, novos e inexperientes. Tínhamos um medo natural e normal de qualquer ser humano. Fomos orar e o Espírito Santo compartilhou algo que dizia: comecem com o que vocês têm. E o que nós tínhamos, fé, vontade e coragem. Geralmente jovem tem exatamente isso: fé, vontade e coragem. Comece então com o que vocês fazem no dia a dia. Aí começamos a usar então teatro, música, pirofagia, em alguns lugares públicos, em eventos culturais ou eventos privados mesmo. Nascia dentro da missão Força Máxima o Ministério Rearte, resgatando através da arte. Assim que o Rearte já estava filmado, atingindo um público mais jovem assim, começamos a então observar a importância de se levantar uma nova equipe, um novo ministério que pudesse atender a necessidade de moradores em risco de rua, famílias carentes, comunidades, Ministério de Socorro e Misericórdia. Foi então que o Ministério de Resistência surgiu, assistindo a essa parte da população que vivia dentro de uma miséria causada por desempregos, projetos falidos, vícios, drogas, bebida, com o trabalho de entregar roupa e alimento, sopão, A gente gritava: ó, sopão! E a galera já levantava, já vinha montar a fila. Fazíamos uma triagem com a possibilidade de reentregá-los à sociedade, de reentregá-los à sua terra natal, à sua família, ou uma clínica de recuperação. A luta era muito grande para conseguir os alimentos, era muito grande. Ao ponto de toda sexta-feira, nós, os jovens ali missionários que trabalhavam no secular, a gente não almoçava, a gente pegava, ia
na casa de esfirra de 50 centavos. A gente comia ali esfirras e o dinheiro a gente juntava com o propósito, né? De comprar as verduras, o macarrão, o gás. Então, na sexta-feira, geralmente a gente comia as esfirras, era muito engraçado, de 50 centavos. Então eu pegava o dinheiro do almoço e a gente fazia isso. Era muito engraçado, porque a gente trocava o almoço por esfirra de 50 centavos. Mas à noite, satisfação de ver as pessoas jantando, ganhando roupa de frio, ouvindo a mensagem do Evangelho, era satisfatório demais. Aquele contexto social da época se misturava com a nossa cosmovisão cristã, né? Porque para nós, a nossa cosmovisão de tudo isso, para nós, isso significa fazer parte da grande comissão de São Mateus 28, 19, né? Que diz, ide e fazei discípulos. Então, a nossa visão cristã, cosmovisão cristã, se misturava com aquilo, e às vezes a gente misturava tudo e a gente não acabava dando certo. O Espírito Santo de Deus, ele acabava fazendo o que dava certo. Mas aí com o tempo a gente foi, né, tendo experiência, foi tomando forma a missão, e eu lembro que eu tinha que levantar uns pilares para isso, uma base para isso. Então hoje, assim, eu sei que a missão, ela tem essas, tanto a casa de oração como a missão, ela tem esses 3 pilares, né? Com referência em quem? Com referência ao Senhor Jesus, né? Porque nós montamos esses pilares, né? Com referência ao Senhor Jesus, a missão, força máxima, tem como base 3 pilares. O nosso Senhor Jesus tinha querigma. Querigma aqui no grego, né? Significa falar, proclamar, pregar. Então o Senhor Jesus tinha disso com as pessoas, dentro de uma mulher sozinha ali na beira do tanque, ou até uma multidão. Ele queria, né, falar, proclamar, pregar. Né? O segundo é a coinonia. O Senhor Jesus tinha a coinonia, que significa comunhão, relacionamento, amizade. Então o Senhor Jesus, ele tinha muito essa coinonia. Então nós também começamos a entender isso como parte do nosso pilar, né? E diaconia. O Senhor Jesus, ele praticava a diaconia, que significa serviço, misericórdia, identificação com o próximo. Então, esses 3 pilares da missão força máxima é mais que um paradigma para alcançar com o Evangelho a esfera da sociedade. É mais o nosso querigma de falar a todos que ainda há uma saída e que ainda não é o fim, pregar o amor de quem foi pregado na cruz e proclamar o Evangelho e a volta de Cristo. A nossa coinonia, que é a nossa relação e identificação com o próximo, na comunhão, no partir do pão, na amizade, e assim preservando a unidade do Espírito. E por fim, a nossa diaconia, que é a nossa missão, nossa tarefa de servir, trabalhar, ter compaixão e misericórdia de quem dela necessita. Eu entendo que todos esses projetos, e os que ainda vão conhecer nos próximos minutos, podem despertar os vocacionados a aceitar a ideia de que no corpo de Cristo cada um tem a sua função, e você pode ser este vocacionado que ainda não sabe, ainda não sabia. Nós temos alguns projetos desenvolvidos e outros em andamento. O REAT, por exemplo, é um projeto mais velho que nós temos, que é o projeto de arte e música, né? Resgatando através, né, da arte. Temos a trupe do Força, que faz ali o papel de doutores da alegria nos hospitais, nas comunidades, né? Nos mercados, onde tiver pessoas, né? É a galera que se veste ali de palhaço, ou de um médico palhaço, e
e leva alegria aos lugares e, ao mesmo tempo, o Evangelho de Cristo. Temos o nosso Ministério de Socorro, Misericórdia e Resistência, que é o nosso trabalho com as famílias carentes, entrega de cesta básica, ao mesmo tempo com moradores em risco de rua. Hoje para isso temos o SEMU, que é o Seminário de Missões Urbanas, escola de líderes, né? E um projeto que nós estamos colocando em prática aí, né? Silas é o primeiro voluntário, que é o FATAM, Fábrica de Talentos Musical. E acreditamos que nisso a gente vai ativando vocacionados. Quem são os vocacionados? São os discípulos do Senhor Jesus Cristo que têm sede de servir, mas ainda não se encaixou, não se encontrou, se despertou para o chamado do seu propósito. Tanto a escola de discipulado como o SEMU é dividido em duas etapas, teórico e prático, equipando e ativando os seus alunos a atuarem no cotidiano de um corpo urbano de desenvolvimento social. Projetos futuros nós temos a escola de futebol. Devido à pandemia nós não podemos colocar em prática, né? Temos a escola de karatê, que são escolas que trazem um fundamento de disciplina, um fundamento de motivação a crianças, jovens e adolescentes. Também temos um propósito aí, um projeto de atendimento psicológico. E Deus tem colocado no meu coração um projeto chamado Projeto Elas. É um encontro com meninas adolescentes de 8 a 15 anos, com reuniões 2 ou 3 vezes por semana, onde as mulheres mais velhas discutem diversos assuntos, como vocação profissional, vida sexual, vida com Deus, outros temas motivacionais, né? Identidade, vida escolar, vida familiar, visitas a centros culturais, museu, acampamento, lazer, comunhão entre elas. E também a gente tem uma parceria com uma ou duas casas de recuperação, que é o nosso projeto Sejais Limpo, evangelizando internando uma pessoa para um dependente químico, uma casa de recuperação, ou um dependente de álcool e assim por diante, atendendo o dependente e a família. Então, essa é a nossa missão, né? Uma parte da nossa missão como Missão Força Máxima e como casa de oração. Porque casa de oração é essa casa de Deus, e aonde a gente tem a possibilidade de discipular e de ser discipulado. Então, que você faça parte disso, que você possa se sentir motivado a ter um ministério, a exercer uma função dentro desse corpo. Trabalho tem, né? Nós estamos orando, porque o Senhor Jesus disse: orai para que o Senhor mande, né? Trabalhadores para a seara, porque a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Então nós estamos orando para que Deus envie, sim, esses trabalhadores e que também motive esses que estão aqui para entender: poxa, eu posso fazer parte de alguma equipe que faz alguma coisa dentro desse corpo, para poder proclamar o Evangelho, para poder, né, cumprir o querigma, cumprir a coinonia e a diaconia do Senhor Jesus. Deus abençoe e que a paz do Senhor Jesus esteja dentro do seu coração.
All for love, Savior, pray.